Every single day I'm gonna make something great. That's my way. Every single day. Estávamos falando do tanto que a gente muitas vezes se explora, né? O tanto que a gente se cobra para dar conta de tantas e tantas coisas que estão ao nosso redor, né? Então, gente, só retomando, boa noite para quem chegou, boa noite, né? A gente falou tanto de autocobrança, de autocrítica e o Instagram não aguentou, né? Então a gente vive nesse momento, né? Que é um momento muito disso ser incentivado no fora, né? A sociedade do cansaço, que nem eu já expliquei, é uma sociedade que nos demanda, é uma sociedade que diz que a gente tem que estar na correria, o tempo todo conectado. Vocês já pararam para pensar o quanto que a gente se cobra para estar o tempo todo conectado? É uma loucura, né? É uma loucura da atualidade. Como se a gente tivesse que estar sempre respondendo, sempre conectado, sempre sabendo do que está acontecendo. Como se a gente não desconectasse, fosse acontecer algo muito horrível com a gente, né? Então, é uma exigência muito grande, né? Da gente estar conectado, da gente estar dando conta das coisas, da gente saber o que está acontecendo com a política, com a economia, com não sei o que, com o Covid, com o trabalho, com os filhos. E toda essa cobrança, né? Muitas vezes ela também vem de dentro, desse lugarzinho da autocrítica. E eu queria dizer que a autocrítica, gente, é um traço, tá? Vamos pensar assim, um traço, que pode ser um traço de personalidade, mas, enfim, um traço que é muito comum nas pessoas que chegam pedindo a minha ajuda, né? Por que a autocrítica ela é uma coisa muito forte? Porque primeiro vem, né, às vezes desse social, às vezes do familiar também, né? A autocrítica pode ter sido herdada do familiar, mas o grande ponto da autocrítica é que ela deixa a pessoa num certo ciclo, né? Como se ela se responsabilizasse pelas coisas que não dão certo, como se ela fizesse esse movimento, né? De não tá dando certo é porque eu que não tô me esforçando o suficiente. Eu não tô emagrecendo é porque eu não tô me esforçando o suficiente. É porque eu não fiz isso aquilo, porque eu não sou disciplinada. Eu não tenho hábitos saudáveis porque eu não sou boa o suficiente, porque eu não me esforço o suficiente, né? Então, a live de hoje ela é bem isso, né? Vamos falar de como construir hábitos saudáveis que se sustentem aí ao longo da vida, mas tendo uma rotina agitada, como que isso acontece, né? Então, essa coisa da autocrítica, da autocobrança, da autoexigência, desses autos aí baixo astral, né? São os autos meio baixo astral. Esses autos, a gente precisa olhar muitas vezes, a gente precisa reconhecer dentro da gente, que às vezes por mais que exista uma demanda externa, a demanda interna pode ser até mais carrasca, mais agressiva, né? Então, essa rotina, muitas vezes agitada, acaba sendo um ponto de sofrimento para algumas pessoas, né? Então, elas dizem assim para mim: doutora Pri, eu não consigo mudar meu estilo de vida, eu não consigo mudar minha alimentação, eu não consigo emagrecer, eu não consigo melhorar da compulsão, eu não consigo fazer isso porque eu tenho que lidar com isso tudo, eu tenho uma vida agitada, eu não consigo parar, eu não tenho ninguém que me ajude, né? Olha que crença interessante que a gente vai dar uma destrinchada nela hoje. Eu não tenho ninguém que venha aqui me ajudar, né? Então, eu tenho que ficar dando conta disso tudo aqui, né? E eu não consigo. Então, a rotina agitada, muitas vezes, ela é um ponto de desconexão para algumas pessoas, isso é bem importante a gente falar, mas ela também é uma desculpa, né? Ela é quase como se a pessoa falasse assim, não, por causa da rotina agitada, eu não consigo construir hábitos saudáveis, né? E aí eu deixo a reflexão para vocês. Será que de alguma forma vocês pensam isso? É porque eu trabalho muito que eu não consigo fazer tal coisa. Porque eu trabalho bastante e chego em casa tal horário que eu não consigo treinar. Porque eu tenho que fazer isso e isso para os meus filhos que eu não consigo comer direito, né? Então, é construir hábitos realmente, né? Por isso que eu disse lá no começo da live, antes dela quebrar, que a gente vai falar hoje muito de estilo de vida. Porque o que é o estilo de vida, né? Até saiu um post hoje falando sobre isso. O estilo de vida, ele é
os comportamentos e as coisas que a gente escolhe colocar na nossa vida. Ele não tem a ver necessariamente com o que eu como, né? Alimentação saudável, vida fitness, né? Então, o estilo de vida, ele tem muito a ver com escolhas conscientes que a gente faz, coloca na nossa vida e sustenta, né? Então, essas escolhas que a gente vai fazendo ao longo da nossa vida, nos momentos de vida, eles acabam sendo o nosso estilo de vida, né? Então, eu sei que quando a gente fala estilo de vida, ainda as pessoas pensam muito em alimentação saudável, né? Mas não, o estilo de vida, ele é todos os comportamentos que a gente escolhe ter na nossa vida, né? E é uma coisa muito interessante, porque quando a gente pensa em melhorar da relação com a comida, melhorar, né, na relação com o corpo, muitas vezes as pessoas pensam em atuar na comida, né, que é o grande ponto que eu sempre falo aqui, né, as pessoas olham para a comida, mas o que está faltando muitas vezes é olhar para um outro lugar, que é olhar para o lugar do que eu escolho ter na minha vida. Olha como é muito mais amplo. O que eu escolho ter na minha vida afeta diretamente tudo isso, né? Então, isso é um ponto muito, muito, muito interessante. Boa noite para quem está chegando. Ah, é a tua desculpa? Então, é desculpa de muitos, minha querida. É desculpa de muitos, né? E qual que é o grande ponto? Aonde que as pessoas acabam falhando, o que elas acabam fazendo e que acaba não dando certo, né, na construção de hábitos saudáveis? Elas entram no foco força-fé. Vocês já foram na academia e viram? Quase toda academia deve ser uma coisa assim que você é obrigado, deve ter uma lei que diz assim, é obrigado a escrever foco, força, fé na academia, né? Então, quase toda academia tá escrito lá, foco, força, fé. Então, eu brinco que o foco, força, fé é aquela atitude daquela pessoa que entra, né, numa nova atitude, num novo comportamento, né? Porque não necessariamente isso é dela, com foco, força, fé, né? Então ela diz assim, eu vou ter força de vontade, né? E qual que é o problema do foco, força, fé, que é o mesmo problema da força de vontade, né? A pessoa diz assim, mas eu não consigo ter hábitos saudáveis, doutora Pri, porque eu não tenho força de vontade, é esse o meu problema. E a verdade é que força de vontade não é um negócio que dura para sempre em ninguém, não é só em você. Não dura para sempre em ninguém, porque a força de vontade ela é um impulso inicial, né? O que faz a gente deixar na nossa vida algum hábito que em algum momento foi a força de vontade, foi, né, esse início, foi o foco força-fé? O que faz esse hábito ficar na nossa vida ou não? Né? O que faz? Né? Eu deixo essa reflexão para vocês, né? Eu vou responder, mas calma. O que faz, né, isso ficar na nossa vida? E o grande ponto é esse, que algumas pessoas veem no foco força-fé, e daí o foco força-fé não se sustenta, gente. O foco força-fé não vai para frente, né? Eu acho que é esse grande ponto, né? E sem contar que muitas vezes a pessoa fica nessa posição mais passiva, né? Então, vai vir algo para me emagrecer, vai vir algo para me ajudar, né? Então, eu vou lá e vou me matricular na academia, pago o ano todo a academia, vai 2 semanas e não vai nunca mais. Você sabe que um dia eu perguntei para um dono de academia qual que era a porcentagem de pessoas que fazia isso. Olha que dado interessante, né? Eu tô fugindo do assunto, mas é só para ilustrar. E ele me falou assim que mais de 30%, depende da época do ano, mas mais de 30% das pessoas que estão pagando naquele mês não aparecem na academia naquele mês nenhuma vez, né? Então é muito alta a quantidade de pessoas que vai lá no Foco Força Fé e diz assim, vou para academia agora, né? E daí o que ela começa a fazer? Ela fala assim, vou todo dia às 5 da manhã. Né? Todo dia às 5 da manhã eu vou. E essa pessoa não tinha costume de acordar às 4 da manhã, né? Porque se ela tá às 5 na academia, ela tem que acordar antes. Mas ela faz esse movimento no foco força-fé, né? Ela faz o movimento lá no agora vai, né? Agora eu vou me esforçar. Eu fui no nutricionista e eu vou lá e vou fazer. E ela não sustenta isso. Isso já aconteceu com vocês, gente? Ou vocês já viram alguém fazer isso?
né? Que é esse o foco força-fé. Vocês entenderam por que eu brinco com o foco força-fé? Porque ele não se sustenta, né? Ele tem esse lugar de ter uma energia inicial, mas aquilo não se sustenta, não vira um hábito. O que a gente precisa para virar hábito? Vocês já devem ter ouvido, se não eu falando, outro profissional, né, do comportamento falando. Para algo virar um hábito na nossa vida, a gente precisa abraçar ele, né? Abraçar este comportamento, transformar ele nosso, né? A gente vai pegar ele para criar, né? A gente vai pegar ele pra gente e a gente vai manter ele por um tempo, né? Os hábitos, né? E todos eles, eu não digo só hábitos alimentares, eu tô dizendo, a gente tá falando aqui da academia, a gente pode falar de hábitos até mesmo de sono, rotina de trabalho, a gente pode falar de hábitos até mesmo de lidar com estresse. Então, todo hábito da nossa vida, ele precisa de um tempo para se consolidar, mas são dois movimentos. Um deles é a consolidação no sentido de repetir, né? De repetir várias vezes, né? Que é esse o que as pessoas até dizem lá que precisa de 21 dias, né? Os neuropsicólogos dizem que precisa-se de 21 dias para se fortalecer um hábito. Sim, a repetição é importante, mas tem um outro lado que é a gente colar na nossa identidade também. Isso, né? A gente se vê e se sentir como uma pessoa que tem aquele determinado hábito. Isso faz sentido para vocês? Eu espero que sim. Espero que sim. Já aconteceu contigo, Ana? Com a Kim também, ó lá. Oi, Thalita. Então, isso acontece com muita gente, né? Justamente por isso, porque se tenta mudar um hábito, muitas vezes num estímulo externo. Né? Então, eu fiz um movimento, o outro foi lá me cobrou, então daí eu fui na consulta, o Nutri me cobrou e daí eu fui marquei com o professor de educação física, ele me colocou o treino lá e às vezes não se trabalha toda a mudança interna, né? E por isso que não se sustenta, né? Por isso que a gente fala de comportamento alimentar, né? Porque às vezes a pessoa quer resolver o comer emocional no foco força-fé. Ela quer ter hábitos mais saudáveis no foco força-fé. E eu acho que vocês já entenderam na minha fala que isso não funciona, né? Então, são muitas crenças às vezes que a gente vai acumulando, né? Eu não tenho tempo para colocar hábitos saudáveis na minha vida. Essa é uma outra crença, né? Se eu tivesse tempo, eu cozinharia para mim, eu cuidaria da minha pele, eu tomaria mais água, eu faria atividade física, se eu tivesse tempo. Né? Então, quando a pessoa diz isso para mim, o que eu entendo? Ela fala tempo, e o que eu escuto? Eu escuto que isso não é prioridade para ela. Então, ela me diz, doutora Pri, eu não mudo, eu não tenho hábitos saudáveis, eu não construí um estilo de vida mais saudável porque eu trabalho muito e eu não tenho tempo. E o que eu ouvi? Isso não é prioridade para ela. E aí a gente entra com uma coisinha talvez um pouco mais técnica, mas eu acho que é importante falar aqui, né, como cientista do comportamento que sou, que os sintomas psicossomáticos aparecem exatamente nessa brechinha. Qual que é a máxima da psicossomática? Aquilo que você não escuta, né, de você mesmo, o seu corpo transforma em doença. E é exatamente esse ponto, né? E inclusive o peso, inclusive o excesso de peso pode sim ser um movimento psicossomático, né? Então aquilo que a gente não sustenta ali, a gente não diz, a gente não olha, né? A gente não tá dando vazão, o nosso corpo transforma em sintoma. E isso também aparece aqui, né? Então quando a pessoa diz eu não mudo os meus hábitos porque eu não tenho tempo, eu tô escutando isso não é prioridade e tô pensando assim, tomara que o corpo dela não transforme isso em doença.
porque é o que o nosso corpo faz quando a gente ignora algumas necessidades dele, né? Então, as doenças psicossomáticas, as alergias, né, a fibromialgia, diversas doenças psicossomáticas, elas aparecem aí para dar um sinal pra gente, né, que tem algo que a gente tá fazendo errado, a gente tá fazendo errado, né? A gente está fazendo errado, né? Então, muitas vezes, aí é o inverso da medicina, né? Às vezes a gente acha que a gente tem que curar o nosso sintoma, mas é o nosso sintoma que está ali para nos curar, né? E quando a gente fala de estilo de vida, muitas vezes o sintoma, que pode até ser um sintoma alimentar, inclusive, ele tá ali dando notícias que a forma com que você lida com a sua vida, a forma com que você tá escolhendo os teus comportamentos ali, né? Eles não são... não tão bons, não tá legal, o teu corpo tá achando que não tá bom, a tua mente tá achando que não tá bom, né? Então, a gente pode olhar para isso por um outro viés, né? Não esperar virar uma doença. O mais engraçado é que quando vira doença, a pessoa arruma tempo, né? Quando a doença para ela, daí ela vai ter tempo, né? Porque daí a doença vai parar ela, cedo ou tarde, né? Então, quando você adoece, você cuida do seu sintoma, não cuida? Então, por que você não cuida do seu cansaço? Então, por que você não cuida do seu estresse? Então, por que você não cuida da sua alimentação e do seu corpo, nutrindo ele quando ele tá te dando sinais de que você precisa de hábitos mais saudáveis? Então, por isso que eu digo que um tratamento de comer emocional, ele vai muito além do que se come. Ele vai na relação que a gente tem com a gente mesmo, não é bonito? A Poli está perguntando como saber se uma doença é psicossomática. Poli, aí a gente tem alguns paradigmas, né, para se quebrar. Teoricamente, tudo que acontece na nossa mente acontece no nosso corpo, né, a máxima haitiana. Então, se tudo que acontece na nossa mente acontece no nosso corpo, teoricamente, toda doença seria uma doença psicossomática. Mas a gente também pode pensar que existem coisas externas, né, que podem invadir o nosso corpo, mas a gente também pode pensar que você está mais suscetível a isso. Então, eu deixo essa reflexão, assim, né, se a gente aceita esse paradigma, né, de mente e corpo, a gente entende que toda doença poderia ser uma doença psicossomática, né? Mas claro que às vezes uma infecção seja diferente, né? Enfim, né? Um agente externo aí possa ser diferente. Acho que respondi, Poli. Isso, Dante, profilaxia, exatamente, né? Quando a gente fala de construir hábitos saudáveis, quando a gente fala de estilo de vida, minha gente, a gente tá falando de profilaxia, né? E o quanto que as pessoas acabam atuando muito de uma forma responsiva, né? Então, quando elas ganham peso, elas vão tratar o peso. Quando elas arrumam um comer emocional, elas vão tratar o comer emocional. Quando elas estão com dor de cabeça, elas vão tratar a dor de cabeça. Mas não se percebe que tá tudo muito interligado. A cabeça dói porque você tá trabalhando muito, teu corpo tá sem energia e não tá descansando o suficiente à noite, porque você não tá dormindo bem, porque você tá muito preocupado, porque você tá muito ansioso. Então, as coisas são muito interligadas, né? Então, eu acho que talvez a mensagem de hoje sobre hábitos saudáveis, construção de hábitos saudáveis, seja muito mais nesse sentido, de vocês poderem perceber, né, aqui nessa discussão, que hábitos saudáveis é uma forma da gente cuidar da gente, né? É uma forma de autocuidado e que muitas vezes acaba sendo negligenciado, né? E, enfim, pode gerar toda essa parada aí que eu expliquei para vocês, mais psicossomática, né? E daí, se a parte psicossomática vem e te para, daí você olha, né? Daí você fica de cama lá e às vezes você é até meio forçado pelo seu corpinho a olhar para isso. Ou quando você tem uma doença, você acaba tendo que olhar para isso, né? Então, por que não a gente olhar para a construção desses hábitos mais saudáveis e entender a importância disso na nossa vida, né? Então, quando a pessoa me diz assim, eu quero construir hábitos mais saudáveis, mas tem uma rotina agitada, então tá bom, Priscila, entendi isso tudo que você tá falando, mas por onde que eu começo? Né? Eu acho que essa é uma pergunta justa aí, né? Por onde que eu começo?
por que eu devia fazer isso, né? Por que eu devia construir hábitos saudáveis se eu tô levando, né? Eu vou dizer não para tal coisa, eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar, eu tenho que cuidar dos filhos. Como que eu vou dizer não se eu me sinto muitas vezes até devendo, né, para essas pessoas? E eu acho que é esse o grande ponto, é essa reflexão de uma atitude mais passiva, sair de uma atitude mais passiva para uma atitude mais ativa, né? E o que é essa atitude mais ativa? É perceber que você é responsável por como você organiza a sua vida, né? Eu acho que a autorresponsabilidade ela é muito importante em qualquer movimento de autoconhecimento, movimento terapêutico, a autorresponsabilidade, né? Muitas vezes a gente é muito mais responsável do que o chefe, do que o marido, né? Do que outras pessoas que estão nos cobrando. Essa autorresponsabilidade, ela entra no sentido da gente perceber que se a nossa vida tá do jeito que tá, pode ser que a gente esteja numa posição mais passiva e que a gente pode inverter isso, né? E escolher. Lembra que eu expliquei que estilo de vida são escolhas que a gente faz para nossa vida? Então, é exatamente isso, que escolhas diferentes que você pode passar a fazer daqui para frente, já que você quer construir hábitos mais saudáveis e que sejam hábitos não no foco força-fé. Lembra do foco força-fé, que não funciona, né? Que são hábitos emocionalmente sustentáveis. Eu gosto dessa expressão quando a gente fala de hábitos. São hábitos que a gente vai sustentar emocionalmente. Então, que escolhas diferentes que eu posso fazer, mas que eu posso sustentar e que eu quero manter na minha vida, né? Então, se você quer fazer atividade física e hoje você não faz, não adianta ir no foco força-fé e querer acordar todo dia às 5 da manhã, sendo que você nunca praticou atividade física, né? Mas é outro viés, é assim, que comportamento que eu vou mudar, que escolha que eu vou fazer de diferente e que talvez, muito provável, essa escolha diferente que você vai ter que fazer, você vai ter que abrir mão de algo. E a pergunta é, será que você está preparado para abrir mão de algo, para dizer não para alguém, para poder focar mais em você? Né? Eu acho que é essa também é a reflexão, né? Se a gente vive na sociedade do cansaço, como eu falei no início da live, se a gente tem uma rotina agitada, se tá todo mundo ali nos cobrando, se tá todo mundo, né, demandando da gente e não sobra tempo pra gente construir e estar, né, tendo hábitos mais saudáveis, em algum lugar a gente vai ter que dizer não, né? Só que às vezes dizer não mexe nos nossos medos, né? Que medos que mexem? No medo de rejeição, no medo do outro, né, não gostar, do medo do outro ir embora, do medo do outro achar que você tá sendo egoísta, no medo do outro achar que não tá certo, né? Medo do outro não te achar mais tão boa profissional e por aí vai, né? Então dizer não muitas vezes é necessário nesse processo de construção de hábitos diferentes, de hábitos mais saudáveis. Sim, Kim, organização e equilíbrio. E esse equilíbrio, ele só vai acontecer quando a gente juntar a parte de dentro, né? Porque a parte de fora, ela só fica nos demandando, né? E daí quando a gente passa a ouvir a parte de dentro, quando a gente conecta com essa parte de dentro, a gente começa daí diferente, né? Daí a gente começa a dizer, olha, eu vou trabalhar tanto, olha, eu vou poder pegar os filhos hoje na escola, amanhã eu não vou poder, ó, né? Poder dividir, poder falar mais não, poder dizer não vou conseguir, né? Mas para algumas pessoas é muito difícil porque elas estão investidas, né? Elas estão implicadas no eu tenho que ser boa, né? No eu tenho que entregar, no eu tenho que fazer, que é um pouco da sociedade lá do cansaço que eu expliquei para vocês. Né? Então, é importante, né? E é importante investir nisso, porque a construção de hábitos, ela não acontece assim, então tá bom, então eu vou construir um hábito aqui e é só eu decidir isso, né? Não funciona assim, no foco força-fé não se sustenta, já expliquei. E você só querer construir também não é suficiente. Então, exige tempo nessas escolhas, existe investimento.
né? Existe essa necessidade de você investir um tempo nisso, que é investir muitas vezes em você, né? Às vezes as pessoas estão tão em função do outro, que investir nelas mesmas é mais difícil, né? E aí eu volto a dizer que a mudança, seja a mudança do comportamento alimentar, do comer emocional, da relação com o corpo, de estilo de vida, qualquer mudança que a gente esteja falando, ela é um processo. Ela nunca é assim, eu mudei, né? Ela nunca é decidi e mudei, né? Porque até mesmo o nosso corpo leva um tempo para manter isso daí, né? E se não tiver a construção de algo também identitário, eu vou explicar essa parte do identitário que eu falei que ia explicar, vou explicar agora. Que se não tiver algo também do identitário, isso também não se sustenta. Vamos lá, vamos ver se eu consigo explicar para vocês. Uma pessoa começa a praticar yoga, né? Ela decide ir lá a primeira vez numa aula experimental, então ela começa a praticar yoga. Ótimo, legal, bacana. E daí ela começa a ir, ela faz as práticas, dela vai uma vez, dela continua indo, dela continua indo, dela continua indo, daí ela continua indo. Daqui a pouco ela comprou daqueles tapetinhos. Você já viu aqueles tapetinhos do pessoal de yoga? Né? Daí ela comprou um tapetinho, daí agora ela leva o tapetinho dela, né? Daí aonde ela vai, quando ela tá em outro lugar, ela leva o tapetinho dela. E daqui a pouco ela passa a se ver como uma pessoa que faz yoga. Às vezes eles até se chamam de yogi, né? Então ela passa a se ver, ela muda a forma com que ela se sente, né? Em relação a ela mesma. E é esse o grande ponto da mudança de hábitos mais saudáveis, é a gente passar a se ver como alguém que faz aquele determinado hábito, né? A gente passar a se ver e se sentir como uma pessoa que sim, está ali e faz yoga. E eu peguei o exemplo da yoga, mas a gente aplica isso para qualquer tipo de construção, qualquer tipo de novo hábito, né? A gente não só repetir, porque também tem a parte do repetir, mas em algum momento a gente vai fixar isso na gente, né? E os outros ao nosso redor também vão dizer assim, nossa, aquela pessoa, ela gosta de yoga, né? Então, isso tudo é muito interessante. Por quê? Porque a gente não só trouxe um hábito, mas esse hábito ficou dentro da gente, né? Olha como vai se sustentar muito mais facilmente, né? Então, o exemplo da pessoa que faz yoga, ela é exatamente isso. Era um começo, foi uma aproximação, manteve, foi uma escolha, teve o momento lá da escolha, por que yoga e não outra coisa, até que de alguma forma isso chegou na identidade, né? Então, por isso que eu digo que é um processo, né? Construir hábitos é um processo, mas a gente também precisa olhar para o tanto que a gente se sente em relação a isso, né? Eu me sinto bem, eu me sinto preenchida por ser essa pessoa que faz yoga, né? Então é exatamente esse o ponto que a gente pode falar aqui. A Ana comentou, é esse o lance de dizer o não e dar limite. Sim, Ana, encontrar esse equilíbrio, muitas vezes a gente tem que dizer o não, né? Exatamente. A Gé tá falando assim, é muito difícil trocar o tempinho livre que podemos passar descansando, fazendo outras coisas, outros hábitos. Enfim, mas o ato de descansar, assim, também é importante, né? Porque eu acho que é bem o que eu falei no início da live. A gente tem aí toda essa demanda, né? A gente vive na sociedade do cansaço, que demanda bastante da gente. Mas até para descansar, a gente precisa estar conectado com o que a gente está sentindo, né? O que as pessoas geralmente fazem quando elas estão cansadas? Elas se distraem, né? E alguns estão cansados e vão comer, né? Então, o pessoal do comer emocional é aquele que tá cansado, tá estressado e vai comer,
né? Vai buscar a comida como uma forma de se desconectar daquilo que está sentindo, né? E às vezes esse tempinho livre, se ele for usado como descanso mesmo, ele é muito bem-vindo, ele é importante, ele é autocuidado também, né? Então, novos hábitos não são tarefas necessariamente, né? Então, a gente poder encontrar o equilíbrio até aí, né? O equilíbrio até no descanso. Legal que você comentou isso, assim. Né? Então, a ideia, o grande ponto é mudar a forma com que você se sente, se conecta com você mesmo, né? É um pouco mais difícil essa, né? Vocês percebem? O que as pessoas geralmente fazem? O foco, força-fé, que não funciona, já expliquei. Mas essa forma de se ver, né, de uma forma diferente, de sentir que aquilo faz parte da tua vida, que foi uma escolha consciente que a gente fez em algum momento e que agora a gente tá se sentindo bem, tá se identificando com aquilo faz parte da nossa vida e são escolhas que eu vou sustentar, aí sim, né, aí a gente daí a gente introduziu um hábito saudável e ele virou um hábito na nossa vida. Então, a rotina agitada, ela pode ser a desculpa de muitas pessoas, né, para não ter, né, não construir novos hábitos, mas é aí o grande ponto de reflexão que eu deixo nessa live para vocês, né? A rotina agitada, ela é uma demanda externa muitas vezes, e a gente tem que inverter o jogo, trazer a demanda interna, trazer as escolhas que a gente faz na nossa vida, se responsabilizar pelo estilo de vida, que é exatamente essa construção de comportamento alimentar. Faz sentido isso, Ana? Comer para relaxar. A compulsão e o comer emocional, ela é isso, né, Ana? Ela é esse movimento para comida, né? Muitas vezes para não lidar com determinadas emoções que estão ali, ou para se desconectar mesmo, né? O comer emocional é uma coisa muito frequente, é o meu objeto, né, de ajuda aqui, né, nesse canal. Esse canal serve para eu ajudar pessoas a lidar com o comer emocional, porque é exatamente o mais prevalente na população, é aquilo que acontece com muita gente, né? E hoje a live foi sobre como conciliar uma rotina agitada com hábitos saudáveis, né? Então, é exatamente esse o fechamento, inverter a lógica, trazer de dentro para fora, não de fora para dentro, que você consegue sim, mesmo numa rotina agitada, encontrar o equilíbrio nessa agitação e construir hábitos mais saudáveis. Show, gente? Era isso que eu tinha para falar para vocês. Era isso. Acho que eu respondi todo mundo. Se eu não respondi, depois quiser me mandar uma mensaginha, pode me mandar. Na sexta-feira tem live. Sexta-feira tem live conversando com a doutora Pri. E eu vou ter um convidado nessa live. Vai ser muito bacana. Então, eu espero vocês lá. E quem quiser participar das minhas lives na sexta-feira, lá no meu grupo do Telegram tem um formulário para você me mandar lá um pouquinho do que você tem passado, para a gente selecionar algumas pessoas para as próximas semanas, tá? Então tá lá no grupo do Telegram. E é isso, pessoal. Que bom que vocês gostaram. Obrigada pelos feedbacks, pessoal. Então, um beijo, boa noite, até a live de sexta e nos vemos por aqui, né, nesse canal. Tá bom? Boa noite, pessoal. Tchau, tchau.